Em 1 Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo número 3, diz o seguinte: Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. A primeira parte do versículo 3 diz assim: Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira parte do versículo diz: A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor. Glória a Jesus. Podemos assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Você tem casa, irmão. Quando vier aqui, não precisa apresentar eu não. Sou de casa. Só não trouxe a carta ainda. Filho de novo, se eu sair um dia do ministério onde eu estou, quero congregar e ser pastoreado pelo pastor Mazarrinho. Tenho um carinho especial por essa casa. Estando aqui com o pastor Garetido, que me recebe muito bem, me honra muito essa oportunidade. O arroz faz mais uma machada de boquinha, a gente não é sério, não é fácil não. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, a senhora tem uma unção, a autoridade aqui é do pastor, mas a senhora tem uma autoridade fora de mim. É visível a olho nu, a olho material, carnal, a autoridade que Deus tem sobre a vida da senhora. Tem muita gente de pé por causa da senhora, por causa das suas orações, por causa da sua palavra. Aleluia! Tem muita gente que não parou ainda porque a autoridade que tem na vida da senhora, a senhora talvez não acredita, a senhora talvez não vê, a senhora talvez não acha que não, mas o seu companheiro tem a autoridade do céu como pastor. A senhora tem uma autoridade de profeta, de mulher de Deus, que é fora do comum. Só Deus sabe o quanto a senhora tem posto a autoridade na sua vida. Através da sua vida, muitas pessoas têm estado firmes, seguras, muitas pessoas não desistiram, e através da sua vida, da sua autoridade, do seu joelho, da sua oração, da sua palavra, Deus ainda vai trazer muita gente para estar, como diz, debaixo das asas da senhora. Eu costumo dizer que Deus não permite nada sem propósito. Ele não ia permitir uma igreja daquele tamanho para ficar com 20, 30 membros. Se ele permitir uma igreja daquele tamanho é porque tem gente que vai chegar na igreja. Tem gente aqui nessa região, nessa cidade, vai encher essa igreja em nome de Jesus. Pastor Vanderlei, muito obrigado pela confiança, meu amigo, que Deus nos deu. Não é muito de conversar, não é muito de estar na casa do outro, não, mas é um amigo que eu tenho de coração. Eu louvo a Deus por essa família, pela minha família. E eu estou feliz que meus parceiros voltou. Glória a Jesus. Minha esposa não é muito fácil, minha esposa sair comigo, porque eles enchem ela todo ano. No dia de dar os cargos lá, eu não estou na igreja. Eles enchem ela de cargo, e a gente sair. Jesus e agora, e aí eles voltaram. Glória a Deus, meus parceiros voltaram. Que Deus abençoe. Esse mês foi um mês um pouco corrido de agenda. E eu sou diferente dos outros. Eu acho que a missionária pregadora, ela deve ser assim. Dá conta de preparar uma mensagem daqui a um mês. Eu não dou conta de preparar. Se não for no dia, Deus me dá antes esse texto. Deus me colocou no coração essa semana passada, mas eu não dou conta de olhar nele até então. Já preguei nesse texto, tanto faz um como o outro, mas Deus nos colocou nesse texto aqui, e hoje eu fui olhar alguma coisa. Confesso aos irmãos que eu já tenho muita vontade de Deus mudar um pouco o jeito que eu prego, pregar mais tranquilo, vou pregar mais
faz uma palavra do povo, dá uma glória, pular para cima. Mas às vezes a gente vê algumas coisas que nos contrariam. Algumas coisas que estão acontecendo, estão brincando com o Evangelho, estão brincando com o nome de Deus, que nos contraria. E hoje eu vi alguns vídeos que só Deus na causa. Aí eu fico pensando, ele não pode acabar. Quem foi chamado, cada um. Tem uns que Deus usa para abrir porta, curar, fazer milagres, outros Deus usa para o povo pular, e outros Deus usa diferente. E eu não posso correr. Vontade, irmão, a gente tem de pregar um pouco diferente, mas Deus nos confia essa palavra. Os irmãos conhecem a história, e eu quero falar essas duas histórias. Quero relembrar os irmãos dessas duas histórias. São bem parecidas. Parece que não, mas são bem parecidas. Jonas, da cidade de Gat-Hefer, foi chamado por Deus para profetizar contra a cidade de Nínive. Não é a primeira vez que aparece Jonas na história. Em Crônicas também fala que Jonas incentivou, profetizou para Jeroboão. Esse mesmo Jonas. Deus escolhe Jonas e diz: Jonas, eu preciso de você. Preciso que você vá até Nínive e prega a minha palavra e diga para aquele povo que eu vou dar chave para eles, eu vou dar porta para eles. Não. Diga para aqueles povos que se eles não se arrependerem em 40 dias, a coisa vai ficar feia, a ira de Deus vai cair sobre aquela cidade. Nós costumamos pregar sobre esse texto e dizer que Jonas foi um covarde, que Jonas, se os irmãos for ver, tem algumas coisas que a cidade de Nínive era tão perigosa, o povo era tão ruim, que eles costumavam vencer o exército e cortavam as palmas das mãos, as palmas dos pés, ou os pés, as palmas da mão, tiravam o couro da pessoa viva e colocavam e pregavam no muro da cidade, para que os outros passassem, olhassem e vissem o tanto que aquele povo era mau. E alguns dizem que Jonas morreu por causa disso. Mas também há outra vertente que diz que o pai de Jonas morreu pelo povo de Nínive. E Jonas, conhecedor de Deus, e Jonas, conhecedor do Deus que ele servia, disse: se eu for lá e pregar, aquele povo se arrepender, aquele povo vai aceitar a palavra e não vai morrer ninguém. Então eu vou correr para que a ira de Deus caia sobre Nínive. Foi as duas vertentes que temos sobre isso. Sabemos que ele saiu, correu, ele ia de Gat-Hefer a Jope. De Jope ele pegava um barco e ia até próximo de Nínive, 1.100 quilômetros. Mas ele resolve sair para outro rumo e desceu de Gat-Hefer a Jope e pegou um barco para Tarsis, 3.500 quilômetros de diferença. Para o outro lado, 2.400 quilômetros de diferença. E ele foge, como os irmãos conhecem, ele sai. Só que nessa saída de lugar, nessa corrida, algumas coisas acontecem. Algumas pessoas são prejudicadas por causa disso. Ele entra num barco, e esse barco que era acostumado talvez fazer esse trajeto, talvez um barco que era acostumado como um ônibus, sei lá, ia e voltava todos os dias, ou tinha uma viagem. Esse barco agora começa a enfrentar dificuldades, tempestade enviada por Deus. O povo que estava no barco, a tripulação quase morre, passa dificuldades e vai de mal a pior e não acha jeito e vão morrer, até que os irmãos conhecem a história, que ele reconhece, diz: o culpado é eu, me lance fora, joga eu fora do barco, porque eu sou o culpado desse negócio. Quando jogaram fora do barco, ele acalmou, fez bonança, o povo voltou a navegar tranquilo, o povo voltou a continuar a viagem. O livro de Ezequiel, capítulo 37, também nos conta uma história, que tem uma aparência. A Bíblia vai dizer que Deus pega Ezequiel e leva para um vale de ossos, um cemitério aberto, onde era jogado os judeus que morriam, onde era jogado descartado, não enterrava, era descartado. Era como um lixão ali, os irmãos, não sei se já entraram ali, se não entrou, pelo menos o cheiro já sentiu. Mas ele é levado para o meio do vale de ossos. E a Bíblia vai dizer que Deus pôs ele para andar no meio do vale de ossos. E ele andou de um lado para o outro, profetizou, e o povo, aquilo que não prestava, virou um grande exército. Só que o que eu quero falar aqui não é essa história. Eu frisei 2 versículos. Primeiro, fez a sua vontade.
e saiu da presença do Senhor. O outro foi levado por Deus na presença do Senhor. Um, olhando a situação, olhando o favorável e o não favorável, pesando na balança, saiu segundo a sua vontade e foi para longe da presença do Senhor. Aleluia. O outro, mesmo que o lugar seja impróprio, o cheiro não muito legal, o lugar não muito bom, algum texto antes vai dizer que a mulher de Ezequiel morreu e foi um dos que estava lá no cemitério. A lembrança também não era boa dele. Eu também estava com a lembrança ruim porque perdeu a mulher agora há pouco, estava andando o que Deus estava fazendo ele andar no meio daquilo. Mas ele continuou na presença do Senhor. E nós vamos ver afinal dessa história que tem uma diferença muito grande. Nós vamos ver que cada história tem uma diferença bem grande. Jonas, a diferença foi que quase mata as pessoas, quase morre, porque escolheu andar no caminho segundo o seu nariz, decidiu olhar para o lado melhor. E até tem uma história parecida com isso. Abraão e Ló, no capítulo 13 de Gênesis, quando Abraão chega em um certo lugar e diz: escolhe aí, Ló, seu lugar, escolhe para onde você vai. Aonde você for eu fico, aonde você for eu vou para o outro lado. A Bíblia vai dizer que Ló olha para a campina, tudo bonitinho, tudo gramado, tudo legal, onde era para criar um lugar melhor, e ele sai com água. Abraão decide ficar. E se os irmãos forem a história, não era um lugar muito bonito, não era um lugar bem propício para se viver, mas ele decidiu ficar. E quando ele decidiu ficar, no versículo de número 15 do capítulo 13 de Gênesis, vai dizer que Deus aparece para Abraão e diz: agora olha para todo lugar. Você não escolheu o que os seus olhos queriam, você não escolheu o que o seu coração pedia, você decidiu ficar comigo, ainda que o lugar parecia ruim, ainda que o lugar pareça estranho, ainda que o lugar é improvável. Olha para essa região onde o seu olho alcançar, eu te dou como recompensa. Glória a Deus. A diferença dessa história, irmão, é porque um olhando a situação, Jonas olhando as suas vontades, decidiu, olhando talvez a facilidade, ele disse: eu vou fazer uma viagem de cruzeiro, vou entrar naquele navio. Se fosse no dia de hoje, era um cruzeiro de Gustavo Lima, de Roberto Carlos. Ele foi passear, muito bom. A Bíblia vai dizer que tinha um quartinho separado para ele, que ele desceu e foi dormir, tranquilo. Do jeito que a gente olha e fala: esse é o que eu quero. Do jeito que a gente olha e fala: esse aqui é bom para mim. Só que por causa daquela atitude, quase que ele leva aquele pessoal a morrer. Por causa de uma atitude fora daquilo que é programado e determinado para ele. Porque não era para ele pegar cruzeiro, não era para ele se divertir ou ir para aquele lado, mas ele escolheu porque o seu olho, porque a sua vontade, porque o seu coração decidiu seguir aquele lado e fugir da presença de Deus. Parece que ele paga com a vida. E mais, irmão, dependendo da sua escolha, dependendo da escolha que você fizer, não é só você que paga, não, o prejuízo é para mim, não é. Existe alguém que vai pagar pela escolha que você faz. Existe alguém que vai sofrer pela escolha mal que você faz. A pastora disse aqui, o carnaval está aí, o pastor também disse aqui. Vamos ser sinceros, para essa carne não tem nada melhor, para essa carne não tem nada mais gostoso, porque eu já estive lá. Mas para essa carne, aí você pensa: o corpo é meu, a vida é minha, eu vou, é problema meu. Não, tem alguém que vai ficar, vai pagar pelo preço, tem alguém que vai ficar, que vai estar sofrendo por você. É isso que aconteceu na vida de Jonas, por causa de uma escolha. Ele só não morreu porque ainda teve tempo de arrepender e dizer: eu não sou culpado. Mas o que eu quero dizer, cuidado com a escolha que você decide escolher, seguido pelo seu coração. Cuidado com a escolha que você leva pelo olho e diz: ali é melhor. Deus, nessa noite, me traz aqui para te dizer: ainda que pareça florido, ainda que pareça abençoado, se Deus não tiver um negócio, sai fora. Se Deus não tiver um negócio, não presta. Nem tudo que vai bem é porque Deus está no negócio. Nem tudo que está dando certo é porque
Deus está no negócio. Mas irmão, eu estou abençoado, irmão, eu estou ganhando tanto, irmão, as coisas para mim vai rompendo, mas não adianta as coisas romper aqui. Vai chegar o momento que vai ser a hora da prestação de conta, vai chegar o momento que vai ser a hora do vamos ver. Não adianta romper aqui, é melhor não romper aqui, mas naquele grande dia a vida romper e vai seguir com Cristo. A gente tem um negócio de olhar, irmão. A minha Bíblia vai dizer em Abacuque capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 10, versículo 17, o justo viverá pela fé, não é pela vista. O diabo não vai usar aí, ele não vai vir de chifre, de tridente, ele vai vir bonitinho. A aparência dele foi de cruzeiro, uma viagem legal para Jonas, mas ele estava saindo do propósito de Deus. É melhor, irmão, comer arroz e feijão com Deus na casa do que comer picanha e cupim e Deus ficar de fora querendo entrar. É melhor andar de a pé e vir para a casa de Deus do que ter um carro importado e passar na porta e nem olha para cá, porque uma hora a conta vai chegar. Tomara Deus que dê tempo de fazer igual Jonas. Espera aí, o culpado é eu preciso melhorar, eu preciso mudar, mas preciso ter tempo. E se não acontecer? Aleluia! Foi falado aqui. Fala, e se não der tempo? E se não acontecer? E se não der para reconhecer? Se não der para fazer como o filho pródigo no versículo 17, caindo em si, quer dizer, reconhecendo o erro. E se não der? Talvez não venha para a igreja porque eu tenho que largar tanta coisa. É tão bom estar no mundo, é tão bom com as menininhas, é tão bom bebendo uma, fazendo isso ou aquilo que agrada o meu corpo, sim. Mas eu quero dizer para você, está acabando o tempo, está chegando o fim do tempo. Não adianta viver essa vida aqui, é só uma preparação, irmão. Alguém diz 100 anos, é muito tempo. Peraí, 100 anos não é muito tempo é depois que passa, que é a eternidade. Mas a eternidade é conquistada nessa terra, a eternidade é conquistada nessa vida. E aí, como é que estamos conquistando? Estamos andando segundo o nosso coração, estamos andando segundo a nossa vista. Parece bom, o pasto é gramado, a grama está verde, mas e aí? Na eternidade. Glória a Deus. Nós temos um negócio de olhar aquilo que parece ser bom e esquecemos de olhar para Deus. Não existe. Deus é misericordioso, irmão. A gente é tão fraco. Existe um versículo na Bíblia que tinha que fazer o crente andar quase voando. Vinha uma dificuldade, qualquer coisa, o crente quer desanimar. Vem um problema, qualquer coisinha, porque eu estou desempregado, ou porque faltou um dinheiro, porque isso deu errado, quer desanimar. Mas um versículo na Bíblia que tinha que ser a nossa força, versículo número 2, no capítulo 1 da Bíblia, de Gênesis, diz assim: a terra era sem forma e vazia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha ao redor, irmão, tudo que foi feito foi pelo Deus que você serve. Tudo que foi feito é o Deus Todo-Poderoso. Não deixe as amostras do inferno, não deixe as propostas do diabo te enganar com beleza, porque beleza quem pode é só Deus. O diabo só faz imitar. O diabo não cria nada a não ser a mentira. A única coisa que ele criou, o resto é imitando. Ele imita para enganar. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer: sai fora desse engano do coração e anda na presença de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque nós estamos indo embora para casa. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! A ira de Deus, irmão. Nós estamos no momento da ira de Deus. O que é isso, irmão? Eu vou dizer o que é isso. É o momento de Deus preparar o seu povo. Porque eu costumo dizer que nós estamos um pouco displicentes. Não somos crentes, somos, mas estamos um pouco tranquilos. Quantos de nós já viu ou já fez uma oração, ou a maioria das orações
orações depois do culto. Em 5 anos que eu estou aqui na cidade, eu só vim no lugar. Alguém orando depois do culto e dizendo assim: eu vim embora. Vem buscar a sua igreja. Eu estou com saudade da volta do Senhor, porque nós não queremos mais. Nós estamos tão envolvidos com as coisas que tem por aqui, com os cruzeiros que tem por aqui, com as ofertas que tem por aqui, que a gente não está querendo mais ir embora. E se os irmãos for ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus só interferiu quando o povo clamou e pediu: Senhor, me ajuda. Lá em Sodoma e Gomorra, Abraão clamou. Lá no Egito, o povo clamou e pediu ajuda. Deus interferiu. Então eu acho que esse juízo é Deus espremendo a igreja para ela ter saudade de casa, porque tem muita gente que já não quer mais ir embora. Tem muita gente que já está aqui. Tem muita gente que quer formar, quer casar, quer enriquecer. Continue querendo, mas primeiro é o céu. Deus vai apertar. Deus vai apertar. A igreja começa a clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja tem que estar clamando, irmão. Aleluia. Nós temos que ter saudade de casa. Aí você me pergunta: como ter saudade de casa? Nunca fui, mas o Espírito que habita em você tem saudade de casa. O Espírito que habita em nós tem que ter saudade de casa. É o Espírito Santo que habita aí, irmão. Você tem saudade de casa. Precisamos parar de olhar para as ofertas, para esse mundo, fazer como fez Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 26 e 27 diz assim: ele não levando em conta que estava bem de situação no Egito, não levando em conta que estava no melhor lugar, na fama, decidiu abrir mão de tudo, esperando, mesmo vivendo dificuldade na terra, mas estava esperando uma cidade, o qual o arquiteto e fundador construiu, que é o céu. Abriu mão de tudo, das mordomias, da riqueza, mas ele olhava lá na frente. A igreja precisa mais olhar para o céu do que olhar para essa terra. Os irmãos precisam olhar mais para cima do que olhar para essa terra, porque isso aqui vai ficar, irmão. Quem vai subir é nós, quem vai subir é eu e você. Precisamos estar mais olhando para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Não é o lugar que faz a diferença. Pegamos uma frase aqui: floresça onde você está plantado, não é esquisito. Não é o lugar que faz a diferença. É quando você está no lugar, o Deus que está com você é que faz a diferença. Não é o lugar, não porque eu tenho que sair para ali para a rua de cima, porque lá é melhor. Lá tem um campo gramado, lá tem uma terra boa de plantar. Pois é, lá tem uma terra boa de plantar, mas talvez Deus não está lá. Talvez é no cascalho, é na pedra que Deus vai te abençoar. Você vai lançar no chão e Ele vai fazer florescer. Florescer onde você está plantado. O lugar não pode fazer diferença. Ezequiel, com a presença de Deus, vai para o pior lugar que existia, imundo até, porque quem entrasse ali era imundo, ficava imundo, mas Deus leva ele para o meio do nada, para o meio do improvável, para o meio do impossível, e diz: Ezequiel, pode viver, que se o Senhor sabe, ele profetiza. Quando ele entrou, vou dizer uma palavra até feia, ele entrou num lugar de desgraça, mas ele estava com a presença de Deus, guiado pela presença de Deus. O último versículo da história vai dizer: e levantou-se um exército e pôs-se de pé, porque estava com Deus. O lugar não era favorável, mas a presença de Deus fez tudo tornar-se favorável. Peraí, irmão, dê mais valor à presença do Senhor na sua vida, dê mais valor ao Deus que te escolheu, dê mais valor àquilo que Deus faz na sua vida, porque é o Espírito Santo é que vai te transportar, é o Espírito Santo que vai pegar a igreja e levar para encontrar com Jesus dos ares. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Jonas saiu para fugir da presença de Deus. Prejuízo, irmão, é incalculável. Ezequiel aceitou estar com Deus ainda aqui no lugar ruim, porque é o que eu disse: não é o lugar, não é a situação, é com quem você está, é com quem está conosco. Nem tudo, irmão, que está dando certo é porque Deus está aprovando. Tem muita coisa acontecendo no nosso meio evangélico que você olha, está dando certo, e Deus está dizendo: vou vomitar.
não aprovo. Tem muitos subindo no púlpito e fazendo e acontecendo, e o povo aprovando e Deus dizendo: não te conheço. Não te conheço. Aleluia. Tenhamos cuidado, irmão. Nós estamos, eu vou dizer, estamos nos milésimos de segundo. Há 2000 anos atrás quase, João disse que era a última hora. Depois de 2000 anos, eu digo que nós estamos na prorrogação. A qualquer momento, Jesus vai buscar a sua igreja. E qual é a nossa escolha? Nós estamos com a presença de Deus, vivendo talvez uma dificuldade, como disse até o meu jargão, vivendo como quadrado, e o povo falando, reclamando e dizendo de você quadrado, crentinho, ou alguém está olhando para você longe da presença de Deus, parece que está tudo bom, mas está redondo. O diabo rola para cá, o diabo rola para lá, e você vai onde é. Eu quero te dizer uma coisa: é melhor, irmão, ser quadrado, mas naquele dia, quando o diabo vier te rolar, ninguém sair, não sai para cá, não sai para cá. Jesus vem por cima e fala: vamos embora para casa. É melhor ser quadrado, mas a sua morada será no céu, do que ser um crente redondo e o diabo mover para cá, mover para lá. Seja quadrado, irmão, não tem problema, está acabando, está chegando a hora. É melhor viver com Deus quadrado, mas morar no céu de glória. É melhor, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nem tudo que parece é o melhor, irmãos. Grande Deus. Escolha a presença de Deus. A maioria hoje, irmão, não está escolhendo a presença de Deus, porque a presença de Deus traz responsabilidade. Para ser cheio de Deus tem responsabilidade. Para ser cheio de Jesus e andar na presença de Jesus tem responsabilidade. E nós estamos sendo ensinados pelos coxos por aí que não é assim. Sem responsabilidade, sem direção de Deus, sem responsabilidade, não tem presença, porque não é de qualquer jeito. Eu vou reafirmar o que eu disse uma vez aqui. Uma irmã chegou a dizer para mim que eu era muito extremo. Você ora demais, você jejuma, não precisa dessas besteiras. Para com isso. Precisa de estudar, Jesus já fez. Viva aí, rapaz, de qualquer jeito. Você já levantou a mão. Uma irmã canta demais, é minha amiga. Aí eu fiquei sem resposta. O Espírito Santo me colocou lá em Cristo do Rio. Eu disse assim: tudo bem, irmão. Quando eu acabar aqui, nós estávamos em casa fazendo um churrasquinho. Eu falei: quando acabar que você desce dessa rua, ali embaixo tem um lugar que é a favela. E as pessoas desprezadas pelo mundo, os molhados, os bêbados, os ladrões. Pega um daqueles aqui e leva para sua casa. Ela deu um grito e disse: você está doido, irmão? Eu vou levar qualquer um para casa. Eu peguei e falei para ela: pois é, por que nós, miseráveis, não levamos qualquer um para nossa casa? Queremos que Deus nos aceite de qualquer jeito. Por que nós queremos em nossa casa, se não for melhor que nós, não põe. Mas a gente quer entrar no céu de qualquer jeito. Lá no céu não entra de qualquer jeito. Por isso é que eu digo que tem responsabilidade. Tem que andar como crente, tem que viver como crente, tem que ser crente. Mas quando você faz isso, o Espírito Santo está do teu lado. Talvez você dê uma fraquejada e fala: peraí, eu te pego pela mão, eu te digo: não temas, porque eu sou contigo. Deus não te chamou para parar, Deus não te chamou para desistir, Deus te chamou para chegar no céu, Deus te chamou para encontrar com Ele naquele grande dia. A palavra nessa noite é: não olhe com o seu olho carnal, não olhe para as propostas, olhe para Cristo Jesus. O que Ele tem para nós é melhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé. Grande Deus. Santo é o meu Deus. Tem muita gente parando, irmão. Tem muita gente desistindo. Eu fico muito triste. Eu vou nos cultos que outrora era o melhor culto das igrejas, culto de vitória, culto de libertação. Quase ninguém está querendo cultuar. Nós estamos trocando um culto porque hoje é final de novela, porque hoje tem um filme bom. Não estou aqui para te dizer se é pecado ou não, mas nós estamos trocando o lugar da bênção, a casa de Deus, porque hoje eu vou comer uma carne assada aqui em casa, os amigos vêm de fora. Não vou no culto hoje não, porque hoje vai passar aquele capítulo da novela que o fulano vai ficar com o fulano. Nós estamos trocando a casa da bênção, o lugar de Deus, por coisa fútil. Mas nessa noite a palavra é: não há melhor lugar de estar do que na presença de Deus. Eu costumo dizer, irmão, não tem nada contra, mas eu acho que tem crente, irmão,
que troca uma ceia para assistir um futebol. Eu me atrevo a dizer que Deus, o crente que faz isso, Jesus não vai lá buscar eu lá, não. Não estou dizendo que seja pecado, não, mas vai trocar o Deus por futebol, irmão. Assiste outro dia, no dia do culto vem cultuar, porque aqui é lugar de cura, aqui é o hospital, aqui é o lugar que Deus levanta, aqui é o lugar que Deus age, é aqui o lugar que Deus escolhe. Louvado seja o nome de Jesus. É aqui é o lugar que Deus nos corrige.